Bom dia. Bom, moçada, o nosso próximo gênero, eu já enviei esses slides para vocês, mas eu voltei aqui para poder, agora que eu aprendi, colocar a minha voz e poder explicá-los. Nós vamos trabalhar os elementos da narrativa. Por quê? Porque nós vamos entrar no gênero conto. E o conto, ele é uma narrativa, né? Bem como as crônicas, que nós vimos que também são textos narrativos. Então, o conto é uma narrativa curta, né? Com todos os elementos dela. O conto é algo assim fantástico, imaginário, né? Diferente da crônica, que a crônica tem base no cotidiano, na realidade. O conto é uma fantasia. Mas vocês precisam saber que quando vocês escrevem um texto, vocês têm que prender o leitor nesse texto do início ao fim. Porque tem texto que a gente começa a ler, tá tão ruim, tá tão mal escrito, que a gente não dá seguimento a essa leitura. E para isso tem técnicas, né? Como filme, você fica esperando a próxima cena para poder ver o que vai acontecer. Então isso prende a atenção do leitor, do espectador. Então a crônica, o conto é a mesma coisa, vocês precisam prender o leitor. Então para isso nós temos que estudar os elementos da narrativa. Então, é necessário saber que a narração é um modo de organizar o texto, tá? O conteúdo, ele liga-se diretamente às ações ou acontecimentos contados por um narrador, tá? Então, já sabemos que um dos elementos da narrativa é o narrador. Então, eu tenho enredo, além do narrador, enredo, né? Personagens, espaço e tempo. Então, todos esses elementos, eles precisam estar presentes na narrativa, nesse tipo textual. Tá, como que eu faço para ter um enredo? O que é o enredo? O enredo nada mais é que o conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo. É a história propriamente dita, tá? Ele pode ser organizado de diversas formas, tá? Então, o que eu coloquei aqui é uma das formas assim mais comum, da técnica mais comum de organizar, tá? Eu vou apresentar a situação, né? A situação inicial. Então, para eu começar a leitura, eu já tenho que saber do que se vai tratar, onde vai passar, quem são as personagens, né? Então, nessa situação inicial, isso tudo vai ser apresentado. As personagens, o espaço, né? Todos serão apresentados. Então, eu vou precisar estabelecer um conflito. Gente, esse conflito, ele vai prender a atenção do leitor, tá? Então, vai surgir uma situação que vai precisar ser resolvida, que vai quebrar a estabilidade de personagens e acontecimentos. Então, essa situação, ela precisa existir e precisará também ser resolvida. Aí eu vou desenvolver isso, né? Vou buscar uma solução para esse conflito. Mas essa solução vai ser fácil? Não. Aí que vocês vão prender. Porque vai ter que ter um clímax, um ponto de maior tensão na narrativa. Aí vocês vão conseguir prender o leitor, né? Vou buscar uma solução, mas acha que essa solução vai chegar tão fácil? Não. Mas aí vocês vão ter que desenvolver até chegar no desfecho. O que é o desfecho? O fim, é a solução do conflito. Então, aqui, olha, é a estrutura aí do enredo, beleza? Agora, o espaço, né? É o lugar, obviamente, onde vai ocorrer a narrativa. O tempo, que é um elemento também. Tempo em uma narrativa pode ser definido como a duração da ação. Ele pode ser cronológico ou psicológico. Vai ficar mais fácil agora o tempo ser cronológico, tá? O tempo passando, aí vocês vão ter que mostrar que o tempo passou, né? Ela acordou, ele dormiu, então saber que amanheceu, saber que anoiteceu, né? Mas o psicológico é só para saber aí que existe, tá? E o narrador. Sem narrador não tem narrativa, né? Então, tudo na narrativa depende do narrador.
isto é, a voz que conta a história. O ponto principal de uma narrativa é o seu ponto de vista, ou seja, o ponto de vista do narrador. Ou seja, a perspectiva, o modo de contar e de organizar o que é contado. Existem 3 tipos de ponto de vista ou foco narrativo determinado. Então, vamos lá pelo narrador. Então, nós vamos ter aí o narrador personagem. É o que conta a história da qual é participante, ou seja, Todo Mundo Odeia o Chris. Quem nunca assistiu? Chris é o narrador personagem, ele é narrador e personagem ao mesmo tempo. A história é contada em primeira pessoa. Nós teremos também o narrador observador. Ele é neutro, tá? Ele não vai aparecer. É o que conta uma história como alguém que observa o que acontece. Ele fica de longe, olhando. Transmite para o leitor apenas os fatos que consegue observar e conta a história em terceira pessoa, como no trecho aqui. O narrador onisciente, cara, onisciência, saber tudo. Ele não participa da história, mas ele intervém na vida das personagens, tá? Com comentários e opiniões acerca das ações das personagens. O foco narrativo também é terceira pessoa. A personagem é um ser criado para um texto narrativo. Então, tá vendo a diferença? A crônica, a personagem existe. No conto, a personagem é criada. Então, pode simular as características de uma pessoa, tá? Pode ser um animal, um sentimento, um objeto personificado. Para isso a gente vai lá em figuras de linguagem, a gente sabe que tem a prosopopeia ou a personificação, né? A Disney faz muito isso, a chaleirinha de café que canta, fala, isso é personificar a personagem. Numa narrativa pode haver personagens principais que ocupam o primeiro lugar no acontecimento e personagens secundários, tá? Então os elementos básicos da narrativa é aí. Termina essa aula aqui e a gente vai pro conto.